Olá, galera! Tudo jóia com vocês? Vamos lá para mais um conteúdo, para mais uma aula. Então, a atividade dessa semana é a atividade 24, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. A atividade 24, olha só. Nosso conteúdo será poliedros, certo? E o que vem a ser poliedros? Olha, pessoal, nós temos os polígonos, tá? Os polígonos são regiões planas formadas por segmentos de reta, tá? Essas retas fecham formando essas figuras planas. E os poliedros é semelhante, só que aí os poliedros, ó, eles já vão ter a altura, tá, pessoal? Então, são esses sólidos geométricos aqui abaixo. Ó. Um poliedro é a reunião de um número finito é porque tem fim, de polígonos planos. Então, observe aqui, ó, tá? Nós temos aqui os poliedros, que é a reunião de vários polígonos planos, tá? Formando, então, essas figuras aqui geométricas, certo? Nós temos o poliedro côncavo e nós temos o poliedro convexo, tá? Vamos trabalhar mais com o poliedro convexo, certo? E a diferença dos dois é parecido. Eu acho que eu já dei uma aula sobre convexo e sobre côncavo. Não sei se foi com vocês ou foi com outra turma. Mas é bem simples aqui o entendimento. Ó. Imagina um segmento de reta atravessando as duas figuras, tá? Quando ele atravessa o segmento de reta, atravessa então o poliedro convexo, ele apenas toca, pessoal, no poliedro, ó, em dois pontos. O que não ocorre com o côncavo. O côncavo, se eu for contar aqui, ó, conta 1, 2, 3, 4, ou seja, em mais de dois pontos, justificando assim a concavidade desse poliedro aqui, tá bom? Mas o nosso objetivo, o nosso objeto de estudo, ele vai girar em torno do poliedro convexo, certo? É só para vocês saberem que tem um convexo e tem um côncavo, tá? Então, olha só, aqui tem a explicação que eu anotei, ó. Imagina uma reta entrando e saindo do poliedro, imaginou? No convexo, a reta entra e sai, tocando no poliedro apenas duas vezes, ao contrário do côncavo, que está tocando no poliedro mais de duas vezes, justificando assim a sua concavidade, que foi o que eu acabei de dizer, tá? Mas não se preocupe, pois o nosso objeto de estudo será o poliedro convexo. Então, vamos estudar aqui os seus elementos. Ó. Os elementos do nosso poliedro convexo serão as faces, tá? Que vão ser, então, as faces do polígono, essas regiões planas aqui. As arestas, que são esses segmentos, tá, pessoal, de reta aqui em vermelho. E os vértices, que é o famoso as quinas, tá? Do poliedro, que está representado por essa bolinha aqui em azul. Então, as arestas são as linhas que unem as faces, os vértices são os pontos de encontro das arestas, e as faces são as regiões que dão o nome do poliedro, ao poliedro, beleza? Então, aqui nós vimos alguns elementos, e o mais importante para a prova do Enem, né, quando em nome de Jesus vocês chegarem lá, vai cair, então, mais o poliedro regular, que a gente vai estudar também, certo? Então, vamos ver aqui abaixo. Ó, poliedros regulares. Existem apenas 5 poliedros regulares. Um poliedro convexo é regular quando? Aí temos uma condição, né? Quando as suas faces são polígonos regulares e congruentes, e quando seus ângulos, tá, poliédricos são congruentes. Então, ó, quando as faces são poliedros, são polígonos regulares, tá, e congruentes, e quando seus ângulos forem poliédricos congruentes. Então, não só, tá, não só um poliedro convexo, ele vai ser regular, não só quando satisfazer apenas uma condição, mas quando satisfazer as duas condições, tá? Então, suas faces vão ter que ser polígonos regulares e congruentes, como também os seus ângulos têm que ser congruentes, certo? É isso, então, a definição do poliedro regular. Tem que satisfazer as duas condições que eu falei. Então, vamos ver aqui mais embaixo, que eu passei direto. Aqui nós temos, então, a imagem da figura de algum deles, né? São 5. E aqui nós temos o nome, ó, de alguns. Ó, tetraedro. Lembra o quê? Tetra lembra 4. Então, ele possui 4 faces, 4 vértices e 4 arestas. Hexaedro possui 6 faces, tá? São 6 faces,
8 vértices e 12 arestas. Octaedro, são 8, tá, pessoal? Essa palavrinha vem de 8. Temos 8 faces e 6 vértices, 12 arestas. Dodecaedro, são 12 faces, sendo 20 vértices e 30 arestas. Icosaedro são 20 faces, 12 vértices e 30 arestas. E aqui nós temos, então, mais uma tabelinha falando sobre o número de faces, vértices e arestas. Olha só. Tetraedro, tá, pessoal? Tetraedro, beleza? Possui 4 faces, 4 vértices e 6 arestas, tá? Eu só peguei e reescrevi aqui essa outra tabelinha aqui para vocês novamente, ó. Porque nós temos aqui em vermelho o tetra, o hexádro, o octógono, o dodecaedro e o ico. Fazendo aqui, pessoal, fazendo só a leitura dessas letrinhas que eu coloquei em vermelho para você decorar, ó. É TOD, né, pessoal? Lembra do todinho? Então, ó, THODI, TOD, que é o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, tá bom? Beleza? Então, ok. Lembrando que o tetraedro, a união, tá, das faces dos seus polígonos, eles vão ser triângulos equiláteros. Aqui, pessoal, vai ser, ó, um cubo. Aqui também triângulo. Aqui, ó, quantos lados eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, um pentágono. E aqui também vai ser um triângulo. Então, aqui são os polígonos que originam cada poliedro desse aqui, beleza? E agora vamos para um exemplo aqui resolvido. Exemplo 1. Sabendo que a aresta de um tetraedro regular mede 3 centímetros, calcule sua altura e área total. Então, vamos lá. Então, eu vou desenhar aqui, observe que suas faces são triangulares, certo? Do tetraedro, tem a forma de um triângulo, então eu desenhei aqui, ó. As faces são 3, né? São 3 centímetros, tá? Que ele nos informou. Vai ter uma altura, tá, pessoal? Essa altura é perpendicular com a base, ó, formando um ângulo de 90 graus, tá? E esse segmentozinho aqui, ó, do centro de uma das faces até a borda, ó, pessoal, esse segmentozinho eu tô chamando de X, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu vou pegar esse triângulo, vou destacar esse triângulo, eu trouxe aqui para vocês aqui do lado, para facilitar aqui a visualização. Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero, onde você possui, então, todos os lados do triângulo equilátero congruentes iguais a 3. E esse segmentozinho aqui, pessoal, ó, da base, tá? Da base desse triângulozinho aqui, ó, eu trouxe para cá para representar ele, tá certo? Eu vou chamar de X, beleza? Que é o valor desconhecido, tá? Até aqui algum problema? Espero que não. Então, olha só. Esse pedacinho que eu tô chamando de X, pessoal, tá? Desse triângulozinho aqui, dessa base aqui, ó, dessa basezinha aqui, esse segmento que vai do centro até a extremidade desse triângulo, tá? Que eu tô chamando de X, ele tem uma propriedade importante. Esse segmento aqui, ó, ele é dividido em 3 partes. Esse que vai do centro até a extremidade aqui do vértice desse triângulo, ele corresponde a 2/3 da altura do triângulo, tá? 2/3, ou seja, eu dividi ele em 2 partes de 3, então 2/3 dessa altura. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que x é igual a 2/3 a altura de um triângulo equilátero, aqui é uma formulazinha, a altura de um triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é uma formulazinha da altura do triângulo equilátero. Lembrando que L vai ser o lado, certo? Então, a altura do triângulo equilátero, eu até coloquei aqui, ó, é L raiz de 3 sobre 2, tá? Então, aqui, ó, voltando para o cálculo do x, eu posso cancelar, como aqui é uma multiplicação, eu cancelo o numerador desse com o denominador desse, que são congruentes, são iguais. Então, cancelo 2 com 2, sobrou L raiz de 3 sobre 3. Só que esse L aqui, pessoal, a gente conhece o valor. O L vale 3, tá? Então, substituindo o L por 3, eu ainda faço outra simplificação. Então, o x é raiz de 3, tá? É raiz de 3. Raiz quadrada de 3, que não tem raiz, tá? Então, a gente deixa indicado assim mesmo, beleza? Então, como é que a gente vai calcular essa altura, pessoal? Essa altura aqui é calculada pelo teorema de Pitágoras, porque eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá bom? Né? O cálculo da altura que ele quer.
Esse valor do x aqui, pessoal, tá? Ele vai me ajudar para calcular, então, a altura desse triângulo. Porque aqui eu tenho uma altura chamada h, aqui eu tenho a base desse triângulo chamada de x, e aqui eu tenho esse lado valendo 3. Eu posso calcular a altura usando, então, o teorema de Pitágoras. Por isso que eu tive que descobrir o valor do x, que o valor de x corresponde, tá, pessoal? Corresponde ao segmento de reta do triângulo que está aqui abaixo na base, que representa 2/3 da altura desse triângulo que está na base aqui, que é um triângulo equilátero, tá? Então, vai ficar como? O que o teorema de Pitágoras diz pra gente? Que o maior lado, no caso vai vencer a nossa hipotenusa, é igual ao quadrado da soma dos outros dois lados. Então, o maior lado ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, é igual aos outros dois lados, que vai ser o h ao quadrado mais x ao quadrado, tá? Então, 3 ao quadrado é 9, h ao quadrado mais, aqui ó, x ao quadrado, pessoal, é a raiz quadrada de 3. Aí essa raiz, a gente simplifica, a gente corta com esse expoente, só vai sobrar então apenas 3, certo? Então vai ficar como aqui, h ao quadrado, esse 3 que está somando passa para o outro lado subtraindo, já que eu quero achar o valor do h, então esse 3 que está somando passa para o outro lado subtraindo. Então h ao quadrado é igual a 6. E para a gente se livrar desse expoente 2 aqui do h, porque como eu quero achar o valor da altura, a altura ela tem que ficar sozinha, né? Sem nenhum número acompanhando ela. Então esse 2 do expoente, tá? O contrário, a operação contrária da potência é a raiz quadrada. Então, esse 2 passa para o outro lado como raiz quadrada de 6. Então, você acabou de achar o cálculo aqui da altura, tá? Beleza? Eu sei que é muita informação, eu sei que é muito cálculo, mas não se preocupe. Tudo com a prática a gente chega à perfeição, tá? Vocês vão se acostumando aos poucos. Então, a área. Como é que eu calculo a área, então, desse triângulo equilátero? Só um momentinho, pessoal. A chave tá aqui no medidor, Wellington. Abre ali. Então, a área é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa aqui é a área do triângulo equilátero, tá, pessoal? Como eu tenho 4, né, como a nossa própria tabelinha diz, eu tenho 4 triângulozinho desses, o meu tetraedro possui 4, então basta eu calcular a área de 1 e multiplicar por 4. Então, feito isso, ó, 4 que multiplica L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, eu cancelo o numerador com o denominador, vai sobrar L ao quadrado raiz de 3. De novo, é só substituir o valor do L, o L representa o lado, vai ficar 3 ao quadrado raiz de 3, ou seja, a área desse tetraedro, pessoal, nada mais é do que 9 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados, beleza? E aí eu tenho alguns exercícios aqui que eu só vou explicar na nossa próxima aula, tá, pessoal? Fiz todos os exemplos resolvidos e aí espero que vocês tenham entendido. Caso não, mandem mensagem para mim ou assistam o vídeo novamente, pausem, façam as anotações de vocês, anotem as dúvidas e entrem em contato comigo para que eu possa saná-las, tá? Desejo a todos um forte abraço, até a próxima videoaula. Beijo para vocês.